Muito bem, nós vamos hoje falar sobre a classificação maloclusões. Então, as maloclusões, elas têm ocorrência em todo o mundo, sendo de solução mais difícil do que a própria cárie dentária. Nós temos aqui a classificação de Angle, de 1899, que é aquela classificação mais utilizada hoje em dia, é a que nós mais utilizamos, que é aquela: o primeiro molar permanente superior ocupa uma posição estável no esqueleto crâniofacial, porque a maxila é um osso fixo, e as desarmonias ocorrem na arcada inferior em relação a ele. Então, o que vai mudar aqui é a arcada inferior. Angle, em 1899, ele dividiu as maloclusões em 3 categorias básicas: classe 1, 2 e classe 3. Então nós temos aqui a chamada chave molar de Angle, onde nós temos em que a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Então, quando ocorre aqui uma desarmonia entre o primeiro molar superior e o inferior, nós vamos ter então uma maloclusão de classe 2 ou classe 3 ou mesmo de classe 1. Então aqui está Edgeware Angle, e aqui a chave molar de Angle. Nós temos aqui a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ocluindo aqui com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Então, Angle fez a seguinte divisão: classe 1, a classe 2, com divisão 1 e divisão 2. A divisão 2, nós temos as subdivisões direita e esquerda. Então, vocês vão ver, é quando de um lado o dente está em chave de oclusão e do outro lado não está. E nós temos aqui a classe 3, que é quando a mandíbula ela se projeta anteriormente. Então a classe 1 ela é chamada de neutro-oclusão. Ela é denominada por Angle de chave molar, que está aqui. A oclusão correta entre os molares permanentes superior e inferior, na qual a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior oclui com o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior. Então nós temos aqui um paciente que tem um perfil reto, quando ele apresenta então a chamada classe 1, que é a neutro-oclusão. Então a classe 1, neutro-oclusão, o paciente tem um perfil reto. Essa maloclusão de classe 1, ela tem as seguintes características. Primeira, a relação molar normal, que está aqui. Então, cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior, ocluindo aqui embaixo o sulco vestibular do primeiro molar inferior. A harmonia entre as bases ósseas, maxila e mandíbula. O perfil facial do nosso paciente é reto. Mas nós vamos ter apinhamentos. Então, a maloclusão de classe 1, onde existe essa relação aqui molar normal, não significa que o paciente não vai ter problema oclusão. Por isso que a maloclusão tem a classe 1, que não deixa de ser uma maloclusão, a classe 2 e a classe 3. Então nós temos na classe 1 a presença de apinhamentos, dentes mal posicionados por falta de espaço.
poderemos ter diastemas. As más posições dentárias individuais, onde o incisivo central ele pode estar lingualizado, vestibularizado. Um premolar pode estar com uma giroversão. Nós temos também a chamada sobremordida, mordida profunda. A mordida cruzada também ocorre na maloclusão de classe 1 e também pode ocorrer uma biprotrusão. Então nós temos aqui pacientes portadores de classe 1 de ângulo, que é frequentemente a presença de um perfil facial reto e equilíbrio nas funções da musculatura peribucal. Então a musculatura localizada ao redor da boca, ela se apresenta em equilíbrio. Então também vai haver um equilíbrio da função mastigadora e da língua. Nós temos aqui, fazendo parte da maloclusão de classe 1, um paciente que apresenta um severo apinhamento. Então, os primeiros molares estão em chave de oclusão, como a gente pode observar aqui, nesta vista lateral, mas com problema de falta de espaço. Então, os dentes ficam apinhados, podendo, em certos casos, nós temos até que fazer a extração de alguns dentes, geralmente os pré-molares, o 14, o 24, o 34 e o 44. Nós temos aqui um aprofundamento de mordida na região incisal dos dentes anteriores. Então nós temos, usualmente denominado de sobremordida ou overbite. Então o paciente apresenta então uma mordida profunda, porém ele está aqui em chave de oclusão. Veja então aqui o incisivo central cobrindo parcialmente o incisivo inferior. Nesses casos, nós temos que antes de colocar um aparelho para fazer o alinhamento e o nivelamento deste paciente, nós temos que levantar a mordida desse paciente. Então a gente usa placas, nós podemos usar também um aparelho chamado levantador de mordida de Nance, que é o botão de Nance modificado, que é excelente, que é o que eu uso no meu consultório. Então aqui nós temos um paciente que apresenta uma mordida profunda. Vejo aqui, ele foi colocado esta placa de Hawley. Aqui na frente tem um platô de resina mais alto. Então o paciente, quando ele morde, o que acontece? Atrás, a mordida vai levantar e isso vai fazer posteriormente com que haja a correção da mordida anterior. Eu particularmente, eu não indico esse tipo de aparelho removível, porque o paciente às vezes pode não ser colaborador. O ideal é a gente colocar aqui o botão de Nance modificado. Então é feito aqui duas bandas, a gente molda, encaminha para o protético e ele manda aqui este aparelho que tem aqui na frente o botão de Nance, onde os dentes inferiores vão tocar esse botão, levantando então a mordida posterior, para corrigir aqui a parte anterior. Então, esse botão de Nance, nos meus pacientes, casos de 2 meses, a gente já resolve esse problema aí. Porque o paciente não tira o aparelho. Ele usa esse aparelho 24 horas por dia, porque ele é fixo, ele é cimentado. Veja então que na classe 1 existe um bom relacionamento
entre as bases ósseas, maxila e mandíbula. Então nós temos aqui a maxila, aqui a mandíbula, num bom relacionamento ósseo. Vejo aqui que o SNA e o SNB deste paciente é normal. Então o SNA, uma angulação de 82 graus, o SNB de 80 graus. Nada impede que esse paciente tenha um SNA de 84 e um SNB de 82. O importante é a diferença, o ANB, que tem que ser de 2 graus, mais ou menos 1 grau. Aqui nós temos uma paciente que apresenta uma biprotrusão, um perfil convexo, apesar de ela ser classe 1. Então está aqui, paciente com maloclusão de classe 1 de Engel, associada à biprotrusão dental, o que produz um perfil convexo. Então, paciente com maloclusão de classe 1 de Engel, associada à biprotrusão dental, o que produz um perfil convexo. Visto então a maloclusão de classe 1, vejamos agora a maloclusão de classe 2, que é denominada de disto-oclusão. Por que disto-oclusão? Porque ocorre uma disto-oclusão no primeiro molar permanente inferior. Então, esse molar permanente inferior, ele ocorre uma disto-oclusão, fazendo com que essa arcada superior torne-se voltada anteriormente. O perfil desse paciente vai ser um perfil convexo. Veja aqui. Então nós temos a relação distal da mandíbula em relação à maxila. Então a cúspide mésio-vestibular do primeiro molar superior, esta aqui, oclui anteriormente ao sulco mésio-vestibular do primeiro molar inferior, que está aqui. Então o sulco está para frente do primeiro molar superior. Veja aqui o perfil convexo. Aqui é o paciente classe 2, divisão 2, que apresenta também aqui a cúspide mésio-vestibular mais anterior, não se relacionando aqui embaixo com o sulco vestibular. O classe 2, divisão 2, é aquele paciente que apresenta aqui uma verticalização dos dentes superiores. Ao passo que o classe 2, divisão 1, existe uma vestibularização dos dentes. Aqui não, ocorre uma verticalização. E geralmente o paciente classe 2, divisão 2, ele apresenta grandes apinhamentos. Já o classe 2, divisão 1, não apresenta tanto apinhamento. Então o perfil do paciente classe 2, ele é convexo. Veja aqui a convexidade, a maxila protruída e a mandíbula retruída. Essas más oclusões de classe 2 foram separadas em duas divisões, a divisão 1 e a divisão 2. A classe 2, divisão 1, nós temos então uma inclinação vestibular dos incisivos superiores, que nós chamamos de overjet. Então a classe 2, divisão 1, com relação molar em disto-oclusão, a vestibularização dos incisivos superiores. Então está aqui o paciente que apresenta então a classe 2, divisão 1. Veja que esse paciente, existe aqui um desequilíbrio muscular peribucal, com os lábios sem tonicidade e aprofundamento do sulco mentolabial. Aqui,
nós temos uma vista de perfil desse paciente. Veja que ele não consegue fechar a boca. Então, a vestibularização dos incisivos superiores em relação aos incisivos inferiores é grande. Então, nós temos aqui uma sobresaliência, ou também chamada de overjet. Veja aqui o incisivo central, bem mais à frente que o inferior, tendo aqui o que nós chamamos de sobresaliência ou overjet, que é esse espaço aqui entre o bordo incisal do superior com a vestibular do inferior. Então o paciente apresenta aqui às vezes uma mordida aberta ou um cruzamento de mordida. Então nós temos aqui o primeiro pré-superior, ele está para dentro e o inferior está para fora. O certo seria que o superior estivesse recobrindo aqui a face vestibular do inferior. Então, o cruzamento de mordida ocorre quando o paciente apresenta aqui uma maxila atrésica, ogival. Então, vejamos aqui o ângulo SNA aumentado, então maior que 82 graus. Então, veja aqui, quando eu tenho aqui a maxila protruída em relação à mandíbula, que está retruída, então esse ângulo SNA, esse ponto A aqui na maxila, ele está mais anterior. Então vai fazer com que esse ângulo fique mais aberto. Um ângulo que é de 82 passa a ser de 85. Então a maxila está protruída em relação à mandíbula. O paciente classe 2, divisão 1, ele tem assim as seguintes características. Primeira, a relação molar de classe 2, uma distoclusão, como está aqui. Então a curva mesovestibular do primeiro molar superior não coincide aqui com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Vejo que esta cúspide está posicionada mais anterior. Os incisivos superiores inclinados para a vestibular, que é o paciente de classe 2, divisão 1. Trespasse horizontal acentuado. Vejo aqui esse trespasse horizontal acentuado. O perfil acentuadamente convexo, bastante convexo. E o arco superior atrésico, podendo ocasionar então mordidas cruzadas. Uma curva de Spee acentuada. Então aqui é o paciente classe 1, divisão 1. Esse modelo aqui é do classe 2. Nós estamos falando aqui deste modelo aqui. Paciente classe 2, divisão 1. Então está aqui o paciente classe 2, divisão 1, quando nós temos aqui uma maxila protruída. Esses pacientes, eles devem ser observados desde a fase de crescimento. Então, já o odontopediatra, ele já pode observar que esse paciente, ele tem uma tendência de crescimento da maxila anterior. Então, ele já pode encaminhar este paciente para um ortodontista, para que o ortodontista já coloque um aparelho que evite que essa maxila protrua, que ela vá para frente. Então, nós temos aqui o chamado splint maxilar. Então, esse aparelho ele é confeccionado com uma placa de Hawley conjugada com AIB. É um aparelho que tem uma função excelente. Primeiro, que ele pega toda a maxila. Depois ele tem o arco vestibular, que ajuda a lingualizar, em parte, os dentes anteriores. O arco ele não está preso
aqui no molar, nas bandas de molares. Isto, o paciente às vezes sente dor, porque o molar ele fica até com uma certa mobilidade. O paciente costuma, na hora de tirar o A e B, ele vai fazer com que a banda ela saia. Então, o ideal é nós confeccionarmos um splint maxilar, porque ele é mais tranquilo, ele não força os molares, o paciente usa com mais facilidade e a função dele é excelente. Então nós temos aqui um paciente usando o splint maxilar, ele é removível, então tem que ter a colaboração do paciente. Veja que o arco externo ele tem que estar passando aqui na comissura labial, então no canto da boca, ele não pode estar nem para cima nem para baixo. Então a gente faz os ajustes necessários. E esse aparelho, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a maxila não venha para frente. E só a mandíbula ela vem para frente no seu crescimento. Veja que aqui a face oclusal dos dentes posteriores estão recobertas com resina para que haja um deslize mais facilitado da mandíbula. Esses dentes sendo recobertos por resina vai facilitar o deslize, então, da mandíbula. Aqui é um outro aparelho, que é o FAA2 de Haas, que é um aparelho ortopédico. Ele tem aqui parafuso expansor na mandíbula e aqui na maxila um outro parafuso. É um aparelho removível, que tem que ter a colaboração do paciente, mas ele também é um aparelho muito bom. A classe 2, divisão 2, ela tem uma relação molar de classe 2, lingualização ou vestibularização dos incisivos superiores. Então, na classe 2, divisão 2, vejo que geralmente os incisivos não estão vestibularizados, ou eles estão verticalizados ou lingualizados. Porém, existe aqui uma maloclusão, os dentes ficam bastante apinhados. As características de um paciente classe 2, divisão 2, é que ele apresenta uma relação molar de classe 2, os incisivos centrais superiores estão lingualizados ou verticalizados, nunca projetados para vestibular. Não há sobressalência, porque não existe aqui uma projeção da maxila. Os incisivos laterais superiores se encontram às vezes vestibularizados. A sobremordida profunda pode ocorrer, um overbite. A dimensão vertical diminuída, o perfil facial do paciente é levemente convexo. Então nós temos aqui a classe 2, divisão 2, com subdivisão direita. O que significa isso? É quando nós temos de um lado, o paciente é classe 2. Vejo que aqui não está havendo a coincidência da cúspide mesovestibular do superior com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Já do outro lado, o paciente apresenta aqui em classe 1, onde a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Isso pode ser tanto do lado esquerdo como do lado direito, tanto faz. A classe 3, uma característica determinante do classe 3 é a mesio-oclusão do primeiro molar permanente inferior. Então esse primeiro molar permanente inferior, ele se volta medialmente, ele vem para frente, porque a mandíbula vem para frente. Então nós temos aqui a relação mesial da mandíbula com a maxila.
Veja que a mandíbula ela se projeta para frente e a maxila fica bem posicionada, mas os dentes superiores da maxila por dentro dos inferiores da mandíbula. Então, o sulco mesiovestibular do primeiro molar inferior, do permanente, oclui anteriormente, olha aqui, anteriormente à cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior permanente. O perfil facial é côncavo, vejo que é uma concavidade. E nós temos aqui no classe 3, né, o perfil facial predominantemente côncavo, com a musculatura em geral em desequilíbrio. Os cruzamentos de mordida anterior ou posterior são frequentes. Então nós temos aqui um problema aqui na parte anterior, uma vista anterior, e aqui uma vista lateral. Então nós podemos ter uma mordida, né, em classe 3 anterior, cruzada, e aqui posteriormente também pode haver uma mordida cruzada. O SNB normal é 80 graus, ou mais ou menos 1. Vejam que aqui o SNB desse paciente está aumentado, porque a mandíbula veio para frente, que é o caso do classe 3. Nós podemos fazer um tratamento desse tipo de classe 3 já na criança, né, na fase de crescimento, até os seus 10 anos, mais ou menos. Onde nós colocamos aqui um expansor, pode ser um RAS modificado, ele tem as bandas nos segundos molares superiores descidos, ou primeiro permanentes, também pode ser, e anteriormente aqui nós temos os ganchos colados nos caninos. Então esse aparelho, o que ele vai fazer? Ele vai promover a ruptura das suturas da maxila, o que vai facilitar então a protração da maxila. Desse lado aqui nós estamos vendo o aparelho, o RAS modificado, aqui a chave, onde o paciente vai aqui, vai ser ativado aqui esse parafuso. Observem que nós temos aqui soldado às bandas um gancho onde vai ser preso então os elásticos para fazer a protração da maxila. E aqui no centro nós temos a máscara facial de Petit. Existem outros tipos de máscaras, de Dellaire, por exemplo, mas a de Dellaire já pega toda a face do paciente. Então o paciente se adapta melhor com esta máscara aqui, por ser uma máscara mais simples, não aparecer tanto. Ela não é tão, né, a estética dela é melhor que a outra máscara. Então nós temos aqui um paciente com classe 3, veja aqui o perfil côncavo da pacientezinha, veja aqui a mandíbula bem projetada para frente, foi colocado aqui o expansor, veja aqui os ganchos, onde vão ser presos aqui os elásticos. Logo depois que o expansor de RAS, ele desarticula, ele rompe as suturas, de imediato a gente coloca então a máscara facial de Petit. Vejam que ela é presa apenas pelo elástico. Então ela fica aqui na testa e aqui na região mentual. Nós temos aqui uma mentoneira que vai fazer pressão, né, empurrar a mandíbula para trás, e os elásticos que estão presos aqui nesses ganchos vão forçar a maxila para frente, fazendo a protrusão da maxila. Esses elásticos podem ser utilizados os 5,16 ou o elástico 1/4, variando então de acordo com o paciente, menor ou menor o tamanho do elástico.
Aqui, essa mesma paciente, ela foi feito aqui então um tratamento depois, um tratamento com aparelhagem fixa. Aqui o caso já encerrado. Veja aqui como era antes e depois de terminado então o nosso tratamento. Uma vista aqui de perfil, mostrando então que a maxila está se articulando com a mandíbula normalmente. Aqui nós temos então, continuando a classe 3, nós temos a classe 3, no qual o cruzamento de mordida anterior não se manifestou. Então a oclusão foi compensada com a inclinação lingual dos incisivos inferiores. Então os incisivos inferiores se inclinaram, apesar daqui a relação molar ser de classe 3, mas não houve cruzamento anterior da maxila e da mandíbula. E aqui nós temos nossos 3 tipos de maloclusões de ângulo. A classe 1, classe 2 e classe 3. Então nós temos aqui a classe 1, onde nós temos um perfil reto. Nós temos aqui a classe 2 com perfil convexo. E aqui a classe 3, um perfil côncavo. Nós temos uma classificação chamada de classificação das maloclusões de Lischer. Essa classificação das maloclusões de Lischer, nós vamos ver que são aquelas maloclusões cujas posições dentárias são individuais. Então nós temos aqui nessa figura a vestibuloversão, que vem a ser o quê? É quando um dente ou mais dentes se posicionam muito vestibularmente. Nós temos aqui a mesioversão, quando ocorre o giro do dente. Aqui no 2, nós temos aqui a mesioversão. Então nós temos vestibuloversão e aqui a linguoversão, no 4, quando o dente ele se volta para a lingual. Aqui vestibuloversão para frente, linguoversão, dente para trás. Outro exemplo de linguoversão nos incisivos centrais superiores. Aqui nós temos uma vestibuloversão e aqui uma linguoversão dos segundo premolares superiores. Aqui nesse caso foi feita a extração desses dentes. Aqui na linguoversão, um paciente usando aqui uma placa removível com 2 molas digitais simples para impulsionar esses dentes para a vestibular. A mesioversão, o dente voltado para mesial, e a axioversão, que é uma alteração no longo eixo do dente. O dente ele gira. A distoversão, então os dentes vão para a distal. A gente vê muito isso na criança, na fase do patinho feio. A supraversão, que vem a ser a extrusão do dente. É quando o incisivo central, lateral, qualquer dente, ele faz a sua extrusão. Ele sai do alvéolo. Ele vai, saindo aos poucos do alvéolo. Então é a supraversão. E nós temos também a infraversão, que seria a intrusão do dente. Então isso daqui a gente vê muito quando se coloca um aparelho fixo e cujos bractes são posicionados de uma maneira incorreta.
Então, durante o tratamento, o paciente começa a perceber que o dente estruiu. Ele desceu, o paciente fala: doutor, o meu dente desceu. Ou senão, o dente intrui. Aí o paciente fala: doutor, esse meu dente aqui, ele subiu. Ele não era assim. Então, isso significa o quê? A extrusão e a intrusão. A extrusão é a supraversão e a intrusão é a infraversão. A giroversão. Então está aqui um molar girado. Isso ocorre muito quando nós fazemos aqui uma ancoragem no molar e às vezes ele sofre um giro. Aqui também o incisivo inferior aqui sofrendo uma giroversão. E aqui o tratamento, como se faz para a gente corrigir uma giroversão, com um movimento binário. Então a gente coloca aqui um elastique corrente, vindo de anterior para posterior, e um outro de posterior para anterior. Isso aqui vai promover o quê? Um giro no dente. Aqui, para se fazer a giroversão desse dente, para fazer a correção dessa giroversão, às vezes não tem um espaço suficiente para que o dente possa fazer o seu giro. Então é colocado aqui uma mola de nitinol de secção aberta que vai abrir o espaço. Então essa mola ela é colocada geralmente em um comprimento maior do que esse espaço aqui. Então ela vem daqui, por exemplo, até aqui mais ou menos. Aí ela é forçada a entrar aqui. Aí a gente amarra primeiro com fio de aço, porque ela pode expulsar, né? Ela pode sair do bracket. E por cima a gente coloca a borrachinha. Temos aqui os chamados diastemas, que é o espaço entre um dente e outro. Pode ser aqui um diastema nos incisivos centrais, pode ser um diastema generalizado. Aqui, por exemplo, foi um diastema provocado por uma hipertrofia de um freio labial superior. Então foi feita aqui a frenectomia. Vejam que foi removida aqui a inserção do freio, porque ela provoca aqui na parte, entre os incisivos centrais, na parte mais inferior, um tecido fibroso que impede que esses dentes se unam. Então, fazendo aqui a frenectomia, aí coloca o seu aparelho para corrigir esse diastema. Aqui uma paciente onde o diastema foi corrigido, uma frenectomia. Aqui, terminado o tratamento, foi colocado então um aparelho removível de contenção, que é a placa de Hawley. Ainda fazendo parte dos diastemas, nós temos aqui os diastemas primatas, que ocorrem em crianças. Então nós temos aqui o espaço primata superior, entre o canino e o lateral, e aqui o espaço primata inferior, entre o canino e o primeiro molar. Então olha aqui, entre o canino superior e o lateral, e entre o canino e o primeiro molar. Então são os diastemas primatas. Aqui nós temos o apinhamento, que vem a ser o mau posicionamento dentário por falta de espaço. E agora nós vamos ver a classificação geral das más oclusões, que pode ser transversa, vertical e horizontal. As transversas ou cruzadas pode ser dentária, dente individual, unilateral, bilateral e total, ou esquelética, unilateral, bilateral e total. Então nós temos aqui uma maloclusão transversa dentária, onde essas maloclusões transversas dentárias individuais, aqui no caso de um dente só, deste molar, que está cruzado.
Então, uma maloclusão transversa dentária posterior individual deste molar aqui. Aqui nós temos uma maloclusão transversas dentárias em grupo, mais que um elemento em maloclusão, que é classificada em direita ou esquerda, ou bilateral. Então nós temos aqui uma maloclusão bilateral e aqui unilateral, quando é um lado só que está cruzado. Então a maloclusão transversa dentoesquelética posterior unilateral, vistas frontal e lateral respectivamente. Então nós temos aqui uma maloclusão transversa dentoesquelética posterior unilateral, vista frontal e lateral, respectivamente. Então vejo aqui que o dente está cruzado de um lado e do outro lado não. Então olha aqui do lado direito que está cruzado. As más oclusões transversas esqueléticas são aquelas que comprometem a base óssea e ocorre a mordida cruzada dentoesquelética, que podem ser posteriores ou totais. Então está aqui a mordida cruzada posterior. Então a maloclusão transversa dentoesquelética posterior unilateral, vistas frontal e lateral, respectivamente. As más oclusões transversas esqueléticas posterior unilateral. Essas más oclusões dentoesqueléticas são corrigidas com o chamado disjuntor de Haas, que é um aparelho onde nós temos aqui as bandas, pode ser que também aqui nos caninos. Aqui foi um disjuntor de Haas modificado. Tem aqui no centro o parafuso expansor, onde o paciente vai ativando esse parafuso. E à medida que ele vai ativando o parafuso, vai abrindo aqui, vai forçando então essas resinas, vão forçando então a mucosa para abrir a sutura. Veja aqui que não foi ainda aberto. Aqui já abriu sutura, os centrais, como formou um diastema. Quando acontece isso, então o descruzamento já foi realizado, coloca-se resina no parafuso e se deixa o aparelho por 3 meses, para que haja aqui a formação, o anel formação óssea. Olha aqui uma vista anterior. Vejo que há o diastema aqui. O paciente, às vezes ele fala: doutor, abriu meu dente na frente. A gente já tem antes que avisar o paciente que isso vai ocorrer. E que depois que ele abre, então abre aí os incisivos, forma o diastema. Quando a gente coloca a resina no parafuso e o aparelho fica por 3 meses, esse espaço ele vai fechando naturalmente. Aqui nós temos uma maloclusão transversas esqueléticas. Então, a má oclusão transversa dentoesquelética total. Por quê? Porque é anterior e posterior. Então nós temos uma vista frontal e aqui uma vista lateral. Nesses casos é feita então a cirurgia ortognática. É colocado um disjuntor de Haas para descruzar a mordida. Antes é feita aqui uma cirurgia na sutura intermaxilar para facilitar o descruzamento de mordida. A classificação geral das más oclusões, nós temos aqui a vertical. Então nós temos a aberta, anterior e posterior, topo a topo, anterior e posterior, e a profunda, anterior. Então as más oclusões verticais abertas, elas apresentam trespasse vertical negativo e podem ser anteriores ou posteriores. Então, mordidas abertas anteriores podem ser dentárias, quando é dente,
ou dento-esqueléticas, quando é osso. Então nós temos aqui uma maloclusão vertical aberta anterior dentária, que é na dentição decídua ou mista, e aqui a maloclusão vertical aberta anterior esquelética, já quando o paciente apresenta os dentes permanentes. Então, gente, já o colega, o odontopediatra, ele tem que verificar no pacientezinho dele se existe a mordida aberta anterior. Porque quanto mais cedo nós corrigimos esta mordida com a grade palatina, melhor para o paciente. Então, se a gente esperar muito tempo, já vai dificultar então o nosso fechamento desta mordida. Então, nesse caso aqui, por exemplo, na dentição permanente, então, de dentária, ela passa a ser esquelética. Então, a não ser que essa abertura seja muito pequena, a gente ainda consegue corrigir sem fazer a cirurgia. Caso contrário, então nós só vamos corrigir esse tipo de mordida aberta esquelética, no caso, com cirurgia. Então vai haver a combinação entre o ortodontista e o cirurgião bucomaxilofacial. Quando nós estamos diante de uma mordida aberta dentária no pacientezinho de dentição mista ou decídua, uma simples grade palatina já vai fazer a correção desta mordida. Então nós temos aqui um aparelho que ele é cimentado. É uma grade palatina fixa, que é a melhor. Pode fazer também a removível, só que é mais difícil de corrigir isso devido à colaboração do paciente. Pode ser um paciente de boa colaboração. Então aí não vai fechar mesmo. Agora, a grade palatina fixa não tem como o paciente não usá-la. Ele vai usar 24 horas. Vejam que esta grade ela tem que ser uma grade comprida, desde que não machuque aqui a gengiva lingual inferior. Então, por que ela tem que ser comprida? Porque a língua ela não pode ultrapassar essa grade. Para ultrapassar essa grade, vai ocorrer o quê? A língua vai ficar entre os dentes e não vai haver o fechamento dessa mordida nunca. Por que ocorre a mordida aberta? O paciente chupou muito dedo. O paciente chupou muito tempo chupeta. Mas, doutor, meu filho não chupa mais o dedo. Meu filho não chupa mais chupeta. Por que continua aberta? Porque a língua ela se acomodou naquele espaço. Então, ela não deixa o dente ele funcionar normalmente. Por isso é colocada, então, a grade palatina. Veja aqui, uma maloclusão vertical aberta posterior. Então, a grade é colocada aqui, desse lado, porque a porção da língua aqui lateral, ela se intromete nesse espaço. Uma maloclusão topo a topo, vista frontal. Aqui, uma maloclusão vertical topo a topo, uma vista posterior. E ainda, fazendo parte das maloclusões verticais, nós temos aqui a chamada mordida profunda anterior, que é a sobremordida, ou overbite, numa vista frontal e lateral. Vejo que esses dentes, eles recobrem os inferiores. As masoclusões horizontais, nós temos aqui a dentoesquelética, classe 2 e classe 3. Aqui nós temos, na classe 2, quando a maxila ela é protruída e a mandíbula está normal. Aqui, quando a maxila está normal e quando a mandíbula está retruída. Aqui, quando a maxila está protruída e quando a mandíbula está retruída. E na classe 3,
maxila retruída, mandíbula normal, maxila normal, mandíbula com protrusão, e maxila retruída e mandíbula em protrusão. Então, essas siglas P, N, R, nós temos aqui a legenda. N, normal ou bem posicionado, P, protrusão e R, retrusão. Então, a relação antero-posterior entre os arcos dentários encontra-se inadequada. Porém, a relação antero-posterior das bases ósseas, maxila e mandíbula, apresentam adequada. Então, nós temos aqui uma maloclusão do tipo horizontal. Então, a maloclusão de classe 1, dentária, o molar em chave ideal, com apinhamentos e com um bom relacionamento dentro esquelético entre as bases ósseas. Vejo aqui o primeiro molar superior em chave de oclusão com o inferior. Então, a cúspide mesiovestibular do primeiro molar superior ocluindo com o sulco vestibular do primeiro molar inferior. Aqui nós temos uma maloclusão horizontal, classe 2 dentária, uma vista lateral. E aqui o close. Existe um relacionamento satisfatório entre as bases ósseas. Aqui nós temos as maloclusões horizontais, onde a maloclusão horizontal classe 3 e o close, onde há uma mesialização aqui do primeiro molar inferior. Então, existe más posições dentárias e um relacionamento satisfatório entre as bases ósseas. Aqui a maloclusão horizontal, classe 1 dentária, do lado direito, e classe 2 do lado esquerdo. Aqui nós temos uma maloclusão horizontal dentoesquelética. Veja aqui a mandíbula como está projetada anteriormente. E aqui nós temos a maxila projetada anteriormente. E com isto nós encerramos então esta explanação sobre a classificação das maloclusões.